Inclusive, eu não fiz uma parte aí ao nosso senador Magno Malta, porque eu sabia que seria o próximo, né? Mas, senador, o senhor tocou em pontos que, no último sábado, na cidade de Nova Iguaçu, participando de um evento do PRB Mulher, ali da Baixada Fluminense, eu toquei exatamente esses pontos todos. A questão da lista fechada, a questão do abuso de autoridade, a questão do fim do foro privilegiado. E eu disse, não com palavras que... As palavras de Vossa Excelência são sempre palavras fortes, né? Palavras realmente que vêm despertar as pessoas para pensar. E era exatamente o que eu dizia. Nós temos que enfrentar esses debates de forma verdadeira. Não adianta apenas o superficial, não adianta apenas aquele debate raso ou fugir do debate tentando maquiar de outra forma. Porque é como foi colocado, são assuntos importantes, têm que ser enfrentados, porque seja o do colarinho branco, ou seja o da toga, se cometeu crime tem que responder pelo seu crime. Então esse ponto eu toquei. Será que a sociedade realmente ela aceita e ela aguenta de forma clara que um magistrado cometendo crime, provadamente pego, flagrado em crime, ou provado o seu crime, que ele receba uma aposentadoria compulsória com salário integral? Quando discutimos hoje que o trabalhador tem que trabalhar mais 15 anos para conseguir uma aposentadoria, quando o trabalhador, depois de 35 anos, aposenta com 75% do seu salário, sem nenhum problema. Então, será que a sociedade aceita isso? Agora, não pode simplesmente, quando se mira no foro privilegiado, pensar só no Congresso, pensar só nos políticos. Não, o foro privilegiado no Brasil são mais de 38 mil pessoas que têm o seu foro privilegiado por atividade. Então, nós temos que enfrentar isso. O abuso de autoridade também. E a questão também que foi colocada, a questão da lista fechada, que nós também discordamos, aqui eu digo enquanto PRB, eu digo aqui enquanto presidente nacional do PRB em exercício, o PRB discorda também, nós temos uma posição clara, contrária à lista fechada também. Porque nós temos que realmente enfrentar e marcar posição. E eu sei que nesse quesito, senador Magno Malta, nós estamos aqui exatamente para marcar a posição. Então, não pediu a parte, porque eu iria ocupar a tribuna depois. Só a partir do Vossa Excelência tocou na questão da reforma da Previdência. Eu disse ao presidente, vou reafirmar aqui, não existe qualquer demérito em você ser base de governo. Demérito é subserviência. Nesse item, o presidente Temer, ele tem capital para fazer meio quilômetro de asfalto bem feito. Meio quilômetro bem feito. Mas o ministro da Fazenda está dizendo a ele que dá para fazer 12 quilômetros. Vai fazer asfalto de 1,99, que vai ser só uma tinta na terra. Presidente, tudo é quando pode e quando dá. Uma reforma como essa não se faz como se quer. Passar a régua em todos de forma igual, não vai contar comigo. A reforma da Previdência eu só aceito discutir, senador Eduardo, se os desiguais forem tratados como desiguais. Uma servidora, uma mulher que trabalha no campo, 13, 12 horas por dia, de sol a sol, com 40 anos, ela é velha. Essa idade mínima, nós não podemos aceitar isso. Você não pode pegar bombeiro, pegar enfermeiro, enfermeira, gente que trabalha na noite, polícia. O nome nem devia ser bombeiro, enfermeiro, polícia, o nome devia ser insalubridade. Gente que está metido na insalubridade, ser tratado como alguém que tem um salário diferenciado e que trabalha no ar-condicionado. Os diferentes têm que ser tratados como diferentes. Dessa forma, dá para discutir, para se avançar meio quilômetro bem feito. E dizer ao presidente Temer, o mandato do senhor vai acabar. Deixe que outro que vier faça mais meio quilômetro.
E outro faça mais meio quilômetro, mas não invente fazer 12 quilômetros de asfalto de 1,99, que não vai dar certo. Não vai dar certo. Se os desiguais forem tratados como desiguais, eu topo discutir. Se não houvesse a régua de Meireles, foi igual para todos, além de não contar comigo, eu estarei do outro lado, senador. Ok, senador Magno Malta, estaremos aqui também tratando o assunto como deve ser tratado. Uma coisa, e nós sempre deixamos bem claro, o PRB é base do governo, mas não é subserviente. Isso é bem claro em todos os posicionamentos do PRB. E aproveitando que o senador Magno Malta tocou e falou sobre essa questão da insalubridade na questão dos policiais, especialmente, o que me traz também à tribuna nessa tarde, se o senador Magno Malta não tivesse me antecedido, eu falaria somente sobre isso, a questão do foro privilegiado, a questão da reforma eleitoral, a questão do abuso de autoridade, eu estaria tocando nesse assunto mais adiante. Mas não poderia deixar de marcar aqui a posição, uma vez tendo ouvido o senador Magno Malta. Mas o que me trouxe, então, à tribuna foi exatamente a situação de desespero, de preocupação que vive o Estado do Rio de Janeiro, a cidade do Rio de Janeiro, em relação à violência. Está se mantendo a média de um policial morto a cada 2 dias no Rio de Janeiro. Com 100 e poucos dias, 101 dias, nós temos 51 ou 52 policiais mortos. Está aqui o nosso deputado Celso Panceira, está aqui no plenário, e é um desespero. Não se pode, eu estava ouvindo um comentário na rádio de um jornalista, dizendo o seguinte: nós não podemos olhar como uma coisa natural, como uma coisa normal, o armamento, a munição que está nas mãos dos bandidos, dos traficantes. Nós não podemos olhar isso de forma natural, porque são armas de guerra. E ele fazia um comparativo. Ele comentava de um francês que foi vitimado no caso, naquele ataque em Paris, e ele levou um tiro de fuzil. E lá em Paris, ele foi atendido num hospital militar. E aí o repórter perguntou para ele: mas vem cá, em Paris você só pode ser atendido num único hospital, e esse hospital militar? E aí o rapaz explicava o seguinte: é porque lá em Paris, lá na França, e em Paris ali especificamente, só o médico que cuida de ferimento de guerra é o médico militar. No Rio de Janeiro, deputado, os nossos médicos, aí no quesito, infelizmente falando, eles são especializados também em ferimentos de guerra. Porque o que eles atendem diariamente de pessoas feridas com armamento de guerra, ou seja, com tiro de fuzil AK-47, o M16, enfim, pistola de uso exclusivo do Exército, que está nas mãos do tráfico, está na mão dos bandidos. Então imagine a situação: Paris, aquele que sofre um ferimento de fuzil só pode ser atendido num hospital que é militar. No Rio de Janeiro, os nossos médicos se especializaram em atender feridos de guerra, porque se vive realmente uma guerra. Se vive um clima de guerra, o desespero. Eu cito novamente, a média que começou desde o primeiro dia do ano 2017, é a média que se mantém no Rio de Janeiro. Uma média de um policial morto a cada 2 dias. Já são 52 policiais mortos nesses 3 primeiros meses, início agora do 4º mês que nós estamos vivendo. Sem contar os civis. Tivemos recentemente a morte da estudante Maria Eduarda, lá em Acari, atingida por tiro de fuzil.
diz que foi atingida também por tiro da polícia, mas também foi atingida por tiro, certamente, de fuzil, que estava nas mãos também de bandidos. Então, sem contar os civis, que eu não tenho esse número agora, mas certamente é um número assustador. Muitos feridos, muitos mortos, e a questão da segurança pública é uma questão, então, que nós temos que tratar com todo cuidado, com toda a responsabilidade. E eu quero, nesse quesito, eu quero aqui até elogiar, né, o nosso prefeito, Marcelo Crivella, que tomou uma iniciativa que, posso dizer, uma iniciativa muito positiva. Ele, de forma, criou e instituiu o Gabinete de Gestão Integrada Municipal para cuidar do assunto de segurança pública. O órgão reúne órgãos municipais e forças de segurança do Estado, porque a questão da segurança é do Estado. Mas o prefeito da capital criou, então, teve essa iniciativa de criar essa gestão integrada municipal para, junto com o Estado, cumprir a missão e definir e pôr em prática ações contra a violência. O objetivo é integrar as instituições municipais e estaduais no combate ao crime, no combate à violência. Por exemplo, ontem, segunda-feira, um caminho que eu demoro em torno de 20 minutos para fazer, eu demorei 1h30, ontem, segunda-feira pela manhã. Na sexta-feira à noite, depois das 18 horas, o mesmo caminho de volta, que eu demoro um pouquinho mais por causa do horário, em torno de 30 minutos, eu demorei 3 horas. Eu demorei 3 horas para chegar em casa, saindo da Zona Norte, saindo de Benfica, até a Barra da Tijuca. 3 horas. Por quê? Protesto na linha amarela, confronto na linha amarela, tiros, a população bloqueou a via, e eu demorei 3 horas para chegar em casa. Fiquei tranquilo dentro do carro, fiquei tranquilo dentro do automóvel, parou o trânsito, eu fiquei tranquilo. Mas muitas pessoas, sem saber o que estava acontecendo, já saíram do carro, deitaram na rua, entraram debaixo do carro, correram, saíram. O que é isso? É o desespero. É viver a paranoia da violência. E eu me lembro muito bem, eu fui morar no Rio de Janeiro em 1992, então já tem 25 anos que eu moro no Rio de Janeiro. Terra linda, maravilhosa, que eu amo, que eu represento aqui no Senado com muito prazer, com muita honra, e se a população do Rio de Janeiro permitir, quero continuar representando o Rio de Janeiro aqui no próximo mandato como senador, se assim a população, e eu quero que a população do Rio de Janeiro me dê mais uma vez esse voto de confiança, mas é a terra que eu amo. Eu até costumo dizer, o presidente, senador Thierres, que eu já me naturalizei carioca. Então, eu amo aquela terra, cidade realmente linda e maravilhosa, mas quando eu mudei para o Rio de Janeiro em 1992, entre 92, 93, 94, o deputado aqui vai poder também me confirmar como carioca, lembra-se que nós vivíamos uma paranoia naquela época. Talvez até pior do que agora. Talvez até pior do que agora. Me lembro muito bem que em 92, 93, 94, enfim, ali nos anos 90, a paranoia de se viver no Rio de Janeiro era você entrar em cada rua preocupado se ali você ia se deparar com blitz falsa, você se deparar com assalto, enfim, era realmente uma paranoia. Depois tivemos uma época do ano 2000 para frente, foi melhorando, uma sensação de segurança que aumentou, mas agora, infelizmente, o Rio de Janeiro volta a viver dias tensos, ou podemos dizer dias de paranoia em relação à violência. Então, estou aqui para reafirmar isso.
Nós temos que unir esforços, o governo estadual, o governo municipal, o governo federal, enfim, a sociedade. Nós temos que unir esforços para que a segurança pública, não só no Rio de Janeiro, eu estou falando claro aqui, defendendo e contando aquilo que eu conheço do Rio de Janeiro, mas a situação não é melhor e nem tão diferente nos outros estados do país. Temos notícias que em outros estados a violência também cresceu muito, assustadoramente. Então, nós temos que unir forças, todos os governos, para que possamos combater a violência, para que possamos realmente ter uma segurança pública que dê à população uma tranquilidade, uma segurança para se viver. Porque é o que a gente ouve às vezes. Parece que mais está preso o cidadão comum do que os bandidos. Porque o cidadão comum é que tem que ficar muitas vezes preso em casa, não anda mais em determinados lugares, não vai mais a determinados lugares por causa do medo e da paranoia. Então, fica aqui o registro que nós não podemos olhar isso como de forma natural, olhar isso como é comum. Não. Armamentos de guerra e essa média triste. Essa média triste de um policial morto a cada 2 dias no Rio de Janeiro, sem contar aqui os inúmeros civis, que numa outra oportunidade eu posso até trazer o número total de mortos e feridos no Rio de Janeiro por conta da violência. Senhor presidente, muito obrigado.